Oi gente, aqui é Clarissa Guelves da Ciranda das Cartas Ciganas e hoje nós vamos continuar a sequência de entrevistas falando da carta 16, a carta da estrela. E para essa tarefa eu convidei a minha querida Ana Tereza para conversar um pouquinho com a gente também. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Então, gente, a carta 16, quando a gente olha para ela nas cartas ciganas, ela é uma carta que fala da fé, da espiritualidade, da egrégora espiritual, daquilo que estava escrito nas estrelas. Então, por que eu chamei a Ana Tereza? Porque a Ana Tereza, além de psicoterapeuta e consteladora familiar, ela é espírita desde que nasceu. Provavelmente bem antes, né, já. Ela já é espírita há bastante tempo. E ela também coordena o Grupo Espírita Tarefeiros do Bem em Botafogo. Então ela veio falar um pouquinho pra gente desse aspecto da mediunidade. Porque muitas vezes a gente joga cartas para as pessoas e percebe ali durante a jogada que a pessoa tem uma indicação de mediunidade, mas às vezes ela não sabe nem como se orientar a respeito disso. Então pra gente que é cartomante é importante a gente ter vários saberes para poder dar opções para essa pessoa se desenvolver. Então, Ana Tereza, assim, eu queria começar pedindo sua ajuda para a gente entender o que é a mediunidade. Então, a mediunidade, ela é, segundo o livro dos médiuns, uma ligação, uma sintonia com o mundo dos desencarnados. Que, na verdade, a gente está o tempo todo nesse intercâmbio, encarnados e desencarnados. É que, voltando um pouquinho à fita, né, para poder pensar, a gente precisa se entender como espírito, sabe, Clarissa? Eu acho que isso é mais difícil. Para a gente poder falar de mediunidade, tem que entender que a gente é um espírito que tem um corpo, né? Eu não tenho um espírito, eu sou o espírito. Eu sou o espírito que tem um corpo. Isso é muito bom a gente lembrar. E eu tenho um corpo agora, né? Daqui a um pouco a gente não vai ter mais. É verdade. Teve um tempo que a gente não teve quando a gente estava no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual e o mundo terreno, ele está em constante ligação. Entendi. Só que a gente não presta atenção a essa ligação. Se a gente se concentrar um pouco, a gente vai afinar e sentir esse contato com o mundo espiritual. Entendi. Né? Então, o mundo dos vivos e dos mortos, na verdade, ele é um só. A gente só separa didaticamente. Exatamente. Mas na prática não tem divisão. Então, a mediunidade é um dos nossos sentidos. Mas eu não diria que ele é mais um, porque na verdade é um aguçamento dos que a gente já tem. Entendi. Então, da fala, da escuta, da visão, né, da percepção corpórea, enfim. Ele aguça esses sentidos que já existem, ele não é o sexto sentido. Não, né? porque intuição é um dos, né? Então a gente tem intuição o tempo todo, né? Vai por aqui, vai por ali, isso é bom, isso é mal, enfim. Você tem intensidade deles. Entendi. Né? Você fica mais sensível quando você está mais atenta a eles. Então o que você está dizendo pra gente é que, independente do nível em que isso se manifesta em cada pessoa, todos nós somos médios. Isso. Esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter acerca dessa questão. Isso. Então, mediunidade é essa capacidade que você tem de perceber esse mundo espiritual. Entendi. Você pode estar percebendo muito intensamente, que a gente chama das mediunidades ostensivas, e num grau mais simples, mais suave e tal. Então, todos nós, em algum grau, a gente tem essa percepção do mundo espiritual. Entendi. Até tem uma brincadeira que eu fazia antigamente com os meus amigos, eles perguntavam assim, você vê espírito? Estou vendo agora. Tem um aqui falando comigo, porque nós todos somos espíritos, né? Agora, perceber que o espírito que está desencarnado de uma forma mais corpórea, ou então ouvir, isso é o que é a mediunidade ostensiva? Isso significa que quanto mais você treina isso, mais afina essa sua percepção. Entendi. Né? Há pessoas que desde criança já vêm com essa intensidade de percepção, tanto que você pode encontrar mediunidade e até quadros obsessivos na infância, pode na adolescência ou mais tarde na vida adulta. Agora, e pode ser que você passe a sua existência inteira com a sua percepção bem sutil. Isso não quer dizer nenhum tipo de privilégio. Sim. Nem nenhum médium ostensivo é mais privilegiado, ou mais importante, ou mais forte, ou mais isso do que outros, né? No movimento espírita a gente até tem um entendimento inverso, assim. Aquele que tem mediunidade mais ostensiva seria aquele que tem mais compromisso de ajuda ao outro do que aqueles que são menos intensos, mas
Não necessariamente. Então é como uma tarefa a mais que aquele espírito assumiu para aquela encarnação. Para aquela encarnação. Entendi. Se você já traz essa ostensividade desde pequenininho, você tem um laço maior com ajuda ao próximo do que se fosse o contrário. Entendi. E nessa questão daqueles que são mais ostensivos, como a gente está falando, Ana, existe algum tipo de classificação? Então, assim, o que fala, o que vê, como é que funciona isso? Como é que a doutrina espírita traz essa questão? Então, eu vou me basear aqui no Livro dos Médiuns, né? Para vocês, eu trouxe aqui para você poder ver. O Livro dos Médiuns, que é o Kardec que organizou esse entendimento, para a gente poder arrumar aqui algumas coisas. Então, olha só, a mediunidade é sintonia, tá? Então, vamos falar assim, é sintonia, é afinidade. A gente é médium 24 horas. Com o que você se sintoniza? Né? Você se sintoniza com pensamentos negativos, né? Com pensamentos pessimistas, com vitimações, você sintoniza com pensamentos catastróficos. É esse o tipo de assunto que você se alimenta, que você respira, essa é a sua atmosfera. Então, como nós estamos em sintonia o tempo todo, os espíritos desencarnados, ou seja, né, como nós que estamos encarnados são espíritos também, eles se sentem atraídos por esse tipo de vibração que você está... aquilo que eu emano é aquilo que eu atraio. Entendi. Então, se você está o tempo todo sintonizado com medo, você vai atrair para vocês espíritos desse tipo, né? Então, se você tem mais habilidade para escrever, que você então, a gente chama de mediunidade da psicografia, o que é que você vai escrever? Exatamente esse teor que você está se alimentando, que você está respirando. Entendi. O fato de você escrever não quer dizer que o que você escreve é um espírito de luz que está se manifestando. Entendi. Com o que você está se afinizando é o que vem. Né? Então, se você quer estar dando mensagem, se você quer ser intermediário de coisas boas, você tem que se alimentar dessas coisas boas a maior parte do seu tempo. Entendi. Então vamos imaginar que você faz parte de uma reunião mediúnica, que é, sei lá, quarta-feira, 8 horas da noite. O fato de quarta-feira, 8 horas da noite, você estar lá não quer dizer que você vai ser mensageiro de coisas boas, porque se você passou os outros 7 dias da semana numa sintonia, vamos dizer assim, de funk, né? De uma coisa bem pesada, bem heavy e tal, o que vai te acontecer nas quartas-feiras às 8 horas da noite? Você não vai virar um espírito de luz assim. Exatamente, assim, não é botão que aperta. Exato. Né? Então pode acontecer de você chegar lá na reunião mediúnica e você comunicar exatamente o que você vem se alimentando. Entendi. Né? Então, o fato de você ser médium não te dá nenhuma, aspas assim, nenhum grau de elevação automático. Entendi. É algo que você tem que estar sempre no trabalho. Eu brinco que não é ganhar estrelinha, né, na patente. Não. Não tem isso. Não. Pelo contrário, quem tem uma mediunidade ostensiva está mais vulnerável ainda. Então, esse tem que tomar mais cuidado ainda com seus pensamentos, com seus sentimentos. Nem para ficar assustado. É semelhante ao que a gente se alimenta materialmente. É só para entender que, né, se eu me alimento só de fast food, eu engordo. Se eu me alimento de comidas, né, eu tenho que buscar um equilíbrio mais saudável, o meu corpo vai responder aquilo. A mediunidade também funciona nesse sentido. Da mesma maneira. Entendi. Então você falou pra gente que quem escreve então, psicografa. Psicógrafo. Quem tem a habilidade, tem a facilidade de escutar e de transmitir, de comunicar o que ouve, a gente chama de médium psicofônico. Sim. Né? Tem mediunidades diferentes, por exemplo, aqueles que são médiuns de pintura, de desenho, a gente chama de pictografia, né? Entendi. Psicopictografia, que é complicado, né? Tem também os médiuns de efeitos físicos, que têm a habilidade de transportar ou de mover objetos móveis de uma sala, de um espaço. Médiuns de transporte, que têm a habilidade de poder transportar um objeto de um lugar para outro, né? E a mais comum, que está acessível a todos nós, que a gente chama da mediunidade intuitiva, a gente também pode chamar dos médiuns inspirados, né? É quando a gente tem a habilidade de poder, nessa sintonia, perceber com maior grau de intensidade ou menor o que é seu e o que é de outras, fora, né? de outras esferas, né? Isso. Mas o mais importante, quando eu comecei a estudar mediunidade, que eu gostei de estudar e de poder pensar o seguinte: a gente nunca pensa sozinho. Nós sempre estamos ligados, né? Uns aos outros. Nós estamos numa grande teia energética. Exato. Os nossos campos vibracionais, eles estão em interação contínua o tempo todo.
Então, às vezes você entra no ônibus, você senta do lado de alguém, você está respirando o clima desse alguém do lado. Mas você pode, através do seu esforço, aumentar essa sintonia ou diminuir. Seria pegar um rádio, você pode aumentar o volume ou diminuir. Você pode mudar de estação ou não. Né? E também tem aquilo que você falou antes, né, de como eu vibro impacta nas pessoas que vão chegar. Então, assim, a minha vibração, ela também pode modificar a vibração de quem está perto. Eu lembro de um caso, só para ilustrar, para o pessoal poder entender, né, essa questão da vibração. Eu estava num ônibus que foi assaltado. Mas eu estava nesse dia com meu fone de ouvido cantando canções, inclusive espíritas, da época que eu era que eu frequentava, né, mais assiduamente a doutrina, e eu estava mas muito distraída. É como se eu estivesse numa redoma mesmo ali, sozinha, e depois eu só me liguei que tinha o ônibus tinha sido assaltado quando uma moça começou a gritar que ela perdeu a carteira. Então, assim, não é uma questão de que eu tenha sido preterida, mas eu estava completamente fora daquela sintonia naquele momento. Então, assim, a gente atua, né, nós somos atuantes. Porque quando a gente fala de mediunidade, algumas pessoas acreditam que a gente fica apenas sendo em favor dessa força externa, mas não, depende inteiramente da gente também essa troca, né? E intervindo, né? Você também influencia desencarnados, também. Quando, por exemplo, você faz orações, quando você faz preces, quando você faz meditações, né? Que você muda a sua faixa vibratória, você pode orar por alguém que já morreu. Assim como também os desencarnados oram por você que está aqui. Isso é um intercâmbio mediúnico, né? Mediunidade é o que está no intermédio. No meio, né? Exatamente, que está no intermediário, exatamente. Não é nada mais do que isso, né? Ele em si, a mediunidade em si, ela é neutra. O que a gente faz dela é que é a questão. É sempre um instrumento, né? Isso, e a mediunidade, ela não é propriedade do espiritismo. Antes do espiritismo chegar, já existiam médiuns. Claro. Sempre, desde sempre existiam médiuns. Sempre houve. E temos até muitos registros históricos que Bíblia falam mesmo, sobre essa mediunidade. Na Bíblia tem vários exemplos. Nossa, isso, né? É importante a gente poder entender que essa capacidade de perceber o mundo não corpóreo, ela não é propriedade de ninguém. Inclusive, a questão da gente trazer uma pessoa que é espírita é porque o espiritismo, ele tem essa questão do educar o espírito acerca das coisas espirituais. Então, tem cursos, tem palestras, é uma doutrina que estimula muito o estudo. Isso não significa que você, por não ser espírita ou não conhecer, não seja médium. Todos nós somos. O espiritismo é um dos caminhos que você pode utilizar para aprender e se educar enquanto médium. Então, se alguém que estiver em casa ouvindo agora a nossa conversa e percebe assim, nossa, isso daí faz sentido para mim, quais livros ele pode ler, qual caminho ela pode buscar para poder desenvolver melhor? O livro que seria assim mais orientador é o livro dos médiuns mesmo, tá? Agora, tem um livro do André Luiz que se chama Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro agradável, fácil de ler, que vai poder dar um pouquinho mais de intensidade para esse entendimento. Eu gosto também do livro da Ivone Pereira, que era uma médium brasileira aqui do Rio de Janeiro, que ela escreveu um livro sobre a experiência dela como médium, que se chama Recordações da Mediunidade. Bacana. Né? Também tem o livro da Terezinha de Oliveira, que é Conversando com os Espíritos. Eu acho que é bacana, assim, ela dá casos práticos, explica, enfim, acho que são livros básicos, simples. Agora, antes, eu também queria falar sobre quando as pessoas falam assim, eu preciso desenvolver minha mediunidade, né? Isso é a coisa mais comum que a gente recebe lá no nosso até falei isso agora. Eu quero desenvolver mediunidade. Então, assim, seria simplesmente assim, eu quero desenvolver, sei lá, minha habilidade de comer, eu quero desenvolver meu nariz, eu quero desenvolver meu olho, assim. Não é bem assim que é a banda toca. Então, assim, o que acontece? Nesse intercâmbio com o mundo espiritual, você pode estar no momento da sua vida mais vulnerável, né, mais sensível. Então, o que a gente entende? Quando alguém chega lá na nossa casa espírita falando isso, que a gente vai assim, olha, assim, vamos fazer uma coisa, você está precisando de equilíbrio. Então, vem para você se cuidar de você, cuidar dos seus pensamentos, cuidar das suas emoções, cuidar de como é que você está levando a sua vida. Quando você tiver com isso bacana, você está cuidando da sua mediunidade, você está cuidando desse instrumento, desse intercâmbio. Se você quiser estudar mais, se aprofundar mais, quiser entrar numa reunião de estudos da mediunidade, poder compreender esse fenômeno na sua inteireza, você pode entrar no curso de mediunidade. Agora, como é que você
nesse seu momento em que você não está numa turbulência, você ainda vai dar voz para quem está desencarnado. Você está sem condição para isso. Então a gente precisa compreender que essa história de usar o desenvolvimento da mediunidade para se equilibrar, não é bem assim que as coisas se dão. Houve um tempo que sim, né? As pessoas que estavam no processo de obsessão se colocavam na mesa mediúnica porque era o que se sabia fazer na época, né? Hoje a gente tem outros caminhos, outros recursos, nossa, né? Bem melhores, uma terapia, não é? Você precisa de outros, um encontro com as cartas, outros recursos que você possa usar para você entrar primeiro num equilíbrio, para depois você entrar no exercício da mediunidade propriamente dito. Até porque pra gente tá bem para conversar com o outro, seja o outro desencarnado ou encarnado, pra gente poder ter uma troca saudável, a gente tem que estar nesse lugar bacana dentro da gente, né? Então o mais importante é o autoconhecimento, que não nos impede de estudar, claro, para saber mais acerca das questões espirituais, que é a nossa essência, né? Mas se a gente está aqui, isso é uma coisa que eu costumo falar também, né? Se nós estamos encarnados, é essa experiência aqui que é a mais importante, é a primazia dela, né? Então a gente precisa cuidar disso para, em segundo lugar, cuidar das outras questões. E quando isso tá bem, a gente consegue, né? E o bacana é que quando a gente começa a se cuidar, a gente começa a entrar na sintonia com pessoas que estão buscando a mesma coisa, melhorar, se cuidar, se conhecerem melhor, não é mesmo, Ana? Isso. E também você está falando uma coisa interessante, que a gente precisa poder entender que o processo mediúnico não é um processo mágico. Exato. Né? O fato de ser sobrenatural, aspas, de ser sobrenatural quer dizer que foge dessa nossa percepção que vai além da matéria, que é transcendente, a gente tende a dar um sentido mágico, místico. Então, o fato de alguém ter te dito mediunicamente alguma coisa não quer dizer que isso é verdadeiro, que isso é certo, que isso é verdade absoluta, né? Você tem que pesquisar isso. Claro. Quem é essa pessoa que deu essa comunicação, que ambiente, que cuidados, né? Então, poder tirar essa parte mágica, mística, no sentido de automático, que eu quero dizer. De verdade absoluta. De verdade absoluta. De que vai resolver num estado, né? Então, a gente poder se aproximar da mediunidade entendendo assim, nós estamos nesse intercâmbio o tempo todo. Quanto mais sintonizado, quanto mais conexão espiritual com o bem, com os espíritos de luz, com os protetores espirituais, melhor. A gente tem uma sintonia que a gente nem se dá conta com os nossos anjos guardiães, nossos espíritos protetores. Então, quando você para a sua correria, você se concentra, pede um conselho, vem através do pensamento, porque eles se comunicam através do pensamento, uma ideia que você ainda não tinha tido. Você pode, antes de dormir, fazer uma oração e pedir, poxa, eu queria uma intuição durante esse sono, né? Qual é a melhor alternativa diante disso que eu estou vivendo, para entender melhor a minha situação, né? Então, se a gente se imbuir desse entendimento, que a gente está o tempo todo também sendo olhado, cuidado, protegido, que não estamos sós, que não estamos sozinhos, acho que a gente pode fazer um bom uso da mediunidade. Sem dúvidas. Então, gente, assim, dentro disso que a gente conversou hoje, todas as questões da espiritualidade estão ligadas a essa carta da estrela. Isso que a Ana falou agora no final é muito importante, porque para eles a porta está sempre aberta para o nosso protetor espiritual, para a nossa egrégora. A gente só precisa abrir o coração para que a gente acesse isso, né? É uma questão de... é como se fosse um radinho, né? A gente sintoniza e a gente consegue ouvir a música que vem deles e receber as informações e tudo mais. Só queria lembrar, como a Ana falou, que existem vários instrumentos, várias formas da gente se desenvolver, né, primeiramente, para depois entrar em contato em relação a essas questões das esferas, e que o espiritismo é uma alternativa. Como ela passou aqui, as cartas especificamente, elas não estão ligadas a nenhuma religião, elas também são um instrumento. Na minha leitura, eu utilizo como um instrumento terapêutico de orientação, outras pessoas utilizam de outras maneiras. Não necessariamente quem joga cartas está mediunizado no sentido ostensivo, pode ser no sentido mais intuitivo. Então, isso tudo você precisa entender dentro de você como vai funcionar e como vai ser melhor para você. Eu tenho algum recadinho final, um convite para o pessoal ir lá
no seu centro. Sejam bem-vindos, né? Centro Espírita Tarefeiros do Bem, fica em Botafogo, na Rua Mena Barreto 110. Você pode entrar no site www.tarefeirosdobemjuntinho.org. Você vai ver as nossas atividades lá. Tem reuniões de tratamento espiritual, tem atendimento fraterno para você conversar sobre o que está acontecendo com você. Pode ter algum tipo de orientação. Então, sejam bem-vindos. Bom, gente, então essa foi a entrevista da Tereza. Eu te agradeço, Tereza, pela participação. Particularmente já fui ao centro que a Tereza trabalha, que é o Tarefeiros do Bem. Fui muito bem recebida, me senti muito acolhida. É um centro que tem essa questão da busca pelo autoconhecimento, do entendimento de quem a gente é muito importante, é muito trabalhado lá. Claro que vocês têm outros centros, a gente vai deixar aqui também o site da FEB, que é da Federação Espírita Brasileira, para quem quiser saber quais centros tem perto da sua casa para frequentar. Mas também existem diversas maneiras de você estudar a mediunidade. Esse é um dos olhares que a gente pode dar, e eu quis trazer porque durante muito tempo foi aquilo que me ensinou. Então eu acho importante a gente, né, poder multiplicar aí as coisas que nos fazem bem. Fiquem à vontade para deixar seu comentário, para participar. Aqui na descrição do vídeo você tem como entrar em contato com a Tereza e também como saber mais a respeito dos tarefeiros, para poder estudar tudo a respeito das questões espirituais. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, gente, que a gente possa se encontrar em breve. Até!